Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar do Stadia, a nova plataforma de jogos do Google. Eu sei que esse assunto é um pouco off-topic para o meu canal, mas esse é um assunto que eu acompanho desde o começo praticamente, estudei muito sobre isso já, num dos meus livros tem até um capítulo sobre jogos, li muitos livros sobre o assunto, né? Um assunto que eu gosto muito. Aliás, quem quiser recomendar aqui 3 livros sobre a história, esse aqui, né, um livro muito interessante, acho que o melhor de todos é esse aqui. Vou botar depois link para esses caras aqui. Alguns são difíceis de achar, mas vou colocar os links na descrição do vídeo. E para quem quiser saber um pouquinho mais da história mais recente, tem esse aqui falando um pouco do Xbox. Enfim, mas é um assunto que eu gosto muito. Acho que o lançamento do Stadia é um assunto importante, relevante. Então eu resolvi falar um pouquinho mais sobre o assunto e fazer uma análise um pouquinho mais detalhada do que eu tenho visto por aí. Uma das questões que surgiu é se isso vai ser um sucesso ou não, né? Tem alguns pontos aí. É uma análise difícil de ser feita, né? Uma informação muito relevante que não foi divulgada ainda é a questão do preço. Não só o valor em si, mas o modelo de negócio. Vai ser cobrado só uma assinatura, ou você vai ter que pagar uma assinatura e vai ter que pagar também pelos jogos que jogar, enfim. Então essa é uma informação que ainda não foi divulgada. A questão do valor pode mudar muito para alguns públicos, né? Por exemplo, o brasileiro pode ser muito relevante. Aqui no Brasil um console é muito caro, os jogos são muito caros. Então a plataforma que você paga uma vez por mês e que você consiga jogar isso sem ter que comprar uma máquina boa, um console muito caro, pode fazer muita diferença na penetração dos jogos no Brasil. Óbvio, tem a questão da banda larga, né? Você precisa, não é só um computador potente, que é o que eles eliminaram agora, mas também precisa ter uma banda boa. Eles estão prometendo que você vai conseguir uma qualidade muito boa, mesmo com uma banda larga não tão potente. Mesmo assim, a qualidade do Brasil a gente sabe que é bastante sofrida. Agora, isso não é tão relevante se a gente pensar em médio e longo prazo, né? Netflix, alguns anos atrás, não era factível no mundo, muito menos no Brasil, e hoje a gente está vendo aí crescendo absurdamente, mesmo em países como o Brasil. Então não é só a tecnologia que avança, é também a infraestrutura. A gente tem nos próximos anos a entrada do 5G, que também pode mudar totalmente esse mercado. Então as coisas estão evoluindo muito rápido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode até discutir no curto prazo, mas o Google não entrou nessa aí para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, quem acompanha de verdade esse mercado já entendeu que o mais relevante são os jogos, né? As plataformas com os melhores jogos, os jogos de mais sucesso, são as plataformas que têm mais sucesso. Isso não é fácil, não basta ter dinheiro, né? A Sony e a Microsoft também sabem disso, por isso que não só compraram estúdios, mas montaram estúdios próprios, enfim. O próprio Google anunciou agora, nesse mesmo anúncio, que vai lançar também seu estúdio próprio, mas bons jogos exclusivos fazem muita diferença e não é fácil de conseguir. A Microsoft, com todo o seu histórico já no mercado de games, com todo o seu dinheiro, sofreu muito nessa última geração. Aí seu console não foi bem sucedido por causa disso. Mas o Google tem uma força muito grande, é extremamente competente e não está entrando nesse mercado para brincar. Então é óbvio que ele vai ser um grande player desse mercado e mesmo que ele não seja o maior player, ele vai ser uma mudança muito importante aí nos próximos anos. O fato do Google não entender de jogos eu não acho que é relevante. A Nintendo cometeu muitos erros, a Sony cometeu muitos erros, a Microsoft cometeu muitos erros, a Apple, né, com fracasso com o Piping, hoje é um player relevante com o iPhone nesse mercado, ainda que de uma maneira diferente. Eu acho que o Google vai cometer menos erros que esses caras todos e vai se adaptar mais rápido nesse mercado do que os outros se adaptaram. Então comentar alguns prós aqui que eu tenho visto as pessoas comentarem. Flexibilidade de produção, o fato de ser mais fácil produzir para essa plataforma do que para outras. E eu não acho que isso é relevante. Você tem historicamente plataformas que eram muito mais difíceis de desenvolver e que foram mais bem sucedidas. O que vale para os developers é base instalada. Esses caras vão produzir jogos para quem tem a maior base de possíveis clientes. Imagine you are watching games on YouTube and you discover the latest Assassin's Creed Odyssey trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly into the game in a browser in as quick as 5 seconds. O fato de ser cross-platform real, ou seja, você ter praticamente todo mundo que tem acesso à internet com o mínimo de banda larga ser um possível cliente para a plataforma, pode ajudar na história de conseguir mais clientes. Mas o que manda é isso, é base instalada. O desenvolvedor de jogos vai fazer jogo para quem tem a maior base instalada e ponto. A questão do hardware não ser mais limite, né? Hoje a gente tem a evolução do hardware, consegue gráficos cada vez melhores, mas ainda o hardware é um limitador bastante grande. Obviamente que para jogos exclusivos isso tem um impacto muito grande, mas para os jogos que são hoje multiplataforma, eles nivelam por baixo.
Você pegar o Red Dead Redemption 2, por exemplo, e comparar com o PS4, o PS4 Pro ou um baita de um PC turbinado para isso, a diferença entre eles é muito pequena, poucas pessoas conseguem perceber a diferença, só quem realmente tem os olhos mais treinados consegue ver a diferença. Ainda assim, uma boa parte dessas diferenças tem mais a ver com a plataforma que esses caras usaram para desenvolver, né, seja Unreal, seja Unity, enfim, como é que esses caras conseguem trabalhar isso, do que efetivamente a produção do jogo em si. Fora isso, o gargalo de produzir um bom jogo não está no hardware final. Você pega aí o próprio Red Dead Redemption 2, esses caras demoraram 8, 9 anos para produzir o jogo. A adaptação disso, a otimização disso para o console em si, é uma parte pequena do desenvolvimento, tá? Então não é isso o grande diferencial para na hora de escolher ou de produzir jogos novos. Fora isso, acho que a questão de hardware não ser mais limite é muito discutível, tá? Porque é óbvio que você tem uma questão dos desenvolvedores adaptarem seus jogos para os consoles, para as limitações dos consoles, né, ou dos PCs atuais. Ainda assim sempre vai ter um limite. Só para vocês terem uma ideia, a própria Pixar, quando faz seus filmes, tem que otimizar seus softwares e tudo mais para poder render mais rápido. Só para ter um exemplo, nos Incríveis 2, cada frame demorava mais de 2 semanas para ser rendido. Ou seja, nós estamos falando aí de mais de 300 horas para um render de um único frame. No Coco tem relatos internos que eles estavam demorando mais de 1000 horas para render cada frame. E eles otimizaram software, otimizaram um monte de outras coisas, fizeram algumas gambiarras e conseguiram diminuir essas 1000 horas para 75 horas. Mas ainda assim são 75 horas para render cada frame. E quem é que perde mais com a entrada do Google nesse cenário? Bom, se a gente entender que no longo prazo o futuro é streaming 100% na nuvem, para ter condições de montar uma infraestrutura para esse tipo de coisa, você precisa ter conhecimento, você precisa ter muito dinheiro e você precisa ter uma infraestrutura já real. Porque se você não tiver uma infraestrutura já para adequar isso, você não só vai deixar mais custoso, mas também vai demorar mais tempo para implementar algo assim. Então, olhando desse ponto de vista, Microsoft sofre um pouco, mas não muito, né? Já tem um histórico muito grande, tem um mercado muito grande de nuvem, um conhecimento muito grande de nuvem. Sony sofre um pouco mais e Nintendo muito mais. Agora, o que eu acho que são os grandes perdedores são o Twitch. Ficou muito claro que vai ser muito mais social, muito mais integrado com o YouTube, então o Twitch perde muito com isso. E quem perde também é a Nvidia para sua divisão de consumidores, né? Eles não fazem só coisa para consumidor final, eles também têm hoje uma receita grande feita para servidores, mas esses caras perdem bastante esse mercado porque a tendência é que você não precise de computadores tão potentes no futuro para jogar videogames. Agora, qual é a verdadeira revolução do Stadia? Eu já falei em um dos meus livros que o fato de você ter um produto digital não quer dizer que você tem um modelo de negócio digital, né? Os jogos são digitais há muito tempo, mas o modelo de negócio deles é muito arcaico. Só para ter uma ideia, só nessa última geração que a Nintendo conseguiu matar a trava de região, que é um negócio absolutamente estúpido do ponto de vista digital. Ser digital de verdade traz um monte de características que pode deixar essa iniciativa do Google muito revolucionária. Eu vou citar 3 aqui só para dar de exemplo. When the player gets stuck on a level, like me, instead of grabbing a laptop or a phone, they just need to push the button on the Stadia controller to get help from the Google Assistant. No distractions, no need to take your eyes off the game, and no secondary devices needed. A primeira é um grande talvez, ou seja, é possível que isso aconteça. É a separação do conteúdo e da forma. Lembra da web? Antigamente, quando você fazia um site, a forma e o conteúdo eram juntos. Hoje você consegue mudar o layout do seu site sem ter que subir todo o conteúdo de volta, sem ter que mudar seu conteúdo e tudo mais. Hoje, quando o developer faz um jogo, ele cria a parte física, né? Ou seja, os polígonos, os formatos, os objetos. Ele também cria a física e a jogabilidade, mas uma boa parte disso vem do framework que ele usa para desenvolvimento, né? Seja Unity, seja Unreal, enfim. Agora, ele depois disso pronto, ele precisa otimizar para aquela plataforma e ele solta uma versão final. As atualizações você não consegue mexer na essência do jogo, né? E por isso que hoje é muito comum você ver lançamentos de jogos antigos hoje com upscale, com um render melhor ou com um pouco mais de polígono para ser Full HD, enfim. Tanto 100% online, isso talvez crie a possibilidade de que no futuro uma evolução de uma plataforma como, né, um framework como o Unity faça com que o seu jogo naturalmente já fique mais evoluído e mais preparado, né? Então você fez o jogo hoje para 4K, mas para fazer ele para 8K pode ser naturalmente, é só atualizar o framework ou atualizar a infraestrutura, enfim, e você já ter um jogo mais adaptado, com uma física melhor, sei lá, para tratar partículas de fumaça, alguma coisa assim. Então isso é uma possibilidade bastante interessante. Segunda coisa, pode surgir uma categoria nova que eu estou chamando aqui de casual hardcore.
Ou seja, com os jogos disponíveis o tempo todo, né, você não precisa mais sentar a bunda na frente do sofá, esperar um update de 2, 3 horas para o seu jogo. Aquela coisa do mobile, né, de microtédio ou de micromomentos, né, o fato dos jogos estarem disponíveis o tempo todo, em qualquer lugar, pode mudar bastante o cenário de jogos. E a terceira que eu acho mais relevante são os jogos sociais de verdade. Here we have our streams configured into a command center, where a fourth player can coordinate the movements of our drone, scientist, and hunter characters. Now that coordinator is reaching into the world and placing a beacon to call attention to a particular location, seen instantly by the other players. Hoje eles não são sociais de verdade. Você tem os multiplayer, você tem jogos que você tem creators compartilhando, né, o streaming, mas dessa maneira você pode ter criadores de jogos compartilhando fases. Developers can let a player instantly share a playable moment from a game. This could include the world state, the player's position, items they're carrying, anything the developer wants to pack into a shareable moment. The game's state can be encoded into a link that tells Stadia where to pick up the game. Convidando pessoas que estão na internet assistindo ele para jogar a determinado momento. Often when you're watching a stream, you find yourself wishing you could be in there playing alongside with your favorite creators. On traditional platforms, you'd have to fire up your console or your PC and just hope that you get matched up with them. However, with Stadia and a new feature called Crowdplay, you'll be able to simply click a button displayed right in the stream and jump in and play with YouTube creators that you're watching. Enfim, você pode ter categorias novas de jogos surgindo por causa dessa possibilidade de fazer jogos realmente sociais. Então é isso. Eu, como jogador, estou ansioso para ver os jogos, estou ansioso para ver a plataforma e espero que surjam jogos novos aí, mais legais, não só porque você tem um grande player entrando nesse mercado, mas que tem uma plataforma diferente aí que pode surgir um monte de coisa legal. Para fechar, quem gostou, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo que ajuda bastante. Valeu, galera!